Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Ipsuscast, com podcast e vodcast como sempre. E hoje um episódio bastante interessante, a gente vai falar do patrocínio de grandes eventos e suas respectivas avaliações. E para isso, a gente está muito feliz de ter a Ana Laura aqui, Ana Laura Sivieri. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Se você pudesse apresentar. Obrigada a você, Max, pelo convite. Bom, eu sou a Ana Laura Sivieri, sou diretora de marketing e comunicação da Braskem. Legal. Seja bem-vinda, Laura. Obrigado mais uma vez. E o André Galiano, que lidera a nossa prática, o nosso braço de consultoria aqui na Ipsos, que chama Strategy 3. Obrigado, André. Obrigado, prazer estar aqui de novo com você, né, Ana? A gente conversa bastante sobre esse tema e feliz de poder contribuir com essa discussão. Muito legal. Ana, começa contando um pouquinho da atividade da Braskem e qual é o momento dela hoje em termos de estratégia. Tá ótimo. Bom, a Braskem é uma empresa B2B, né? Somos produtores de insumos básicos da química e plásticos, resinas plásticas, polipropileno, polietileno e PVC especificamente. Então a gente é uma empresa de primeira geração. A gente alimenta toda uma cadeia da química e petroquímica com produtos básicos da química, benzeno, parastileno, butadieno e tal, bem base da química, e as resinas plásticas. Então a gente tem um compromisso muito grande com a cadeia, né? Todo o setor de primeira geração é ali que nasce. É ali que nasce a inovação, é ali que nasce a sustentabilidade, é ali que nascem as soluções para construir um mundo mais sustentável. Então a gente tem muito consciência dessa nossa responsabilidade com toda a cadeia da química e do plástico. O ecossistema como um todo, né? Porque isso é fora da empresa por definição, muitas vezes. Que legal. Em termos de estratégias mercadológicas, qual que é a posição da Braskem hoje? Bom, nós somos líderes de produção de resina nas Américas, mais ou menos a quinta maior petroquímica do mundo, e temos 41 fábricas, 29 no Brasil, 4 no México, 5 nos Estados Unidos e 2 na Alemanha. Então é bem grande. Vai ter empresa mesmo. Conta um pouquinho então do que a gente está falando de patrocínio, evidentemente, né? Como que a atividade de patrocínio entra no planejamento da Braskem? Isso é super interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas acham, mas para que a empresa B2B vai fazer patrocínio? Né? Para que vai ativar a marca se isso não vai mudar o ponteiro, né? Não tem produto na gôndola, isso não muda a quantidade de market share. A estratégia da empresa fazer patrocínios ou como fazer qualquer outra atividade de marketing não é vendas. Né? É a construção do goodwill com a marca, a construção de reputação, de licença social para existir, de conexão com as pessoas, para sair daquela coisa fria do começo da cadeia. Como eu disse, a gente tem responsabilidade com a cadeia inteira, né? Se a gente não produzisse, não chegaria soluções nas mãos das pessoas. E a gente precisa contar isso, a gente precisa ter essa proximidade. Então, os patrocínios, a maioria, são focados mais para conversar com a sociedade mais ampla, alguns mais técnicos são com stakeholders mais próximos da marca, né? Clientes, brand owner, mercado financeiro, mas a grande maioria, esses grandes patrocínios, esses grandes movimentos que nós estamos fazendo, é realmente para chegar mais próximo da sociedade de uma marca que eles não conhecem, né? Uma marca que está lá atrás, que eles têm muito na mão deles no dia a dia, mas que eles não sabem. É uma ressignificação importante, né, de como era o uso do patrocínio como atividade de comunicação e ativação, para um outro uso que é muito mais amplo que você está trazendo. André, você tem visto isso também como estratégia? Um bom ponto que você falou do goodwill, né? Que vocês fazem isso por conta do goodwill. Eu acho que até o marketing B2C tem muito a aprender com o B2B, né? Porque o B2B sempre foi difícil provar o retorno desses investimentos, né? E sempre ele foi além da questão meramente comercial, de curto prazo, vou vender porque estou fazendo um patrocínio. Então, quando eu falo do B2C, eles já estão começando a olhar agora para outros stakeholders, além de só ser consumidor. E aí você falou do goodwill, né, que pode ou não significar valor financeiro, e na verdade, a melhor maneira de provar isso é mostrando esse goodwill volta como valor financeiro para a empresa. Né? A gente tem visto alguns casos assim, e acho que é até legal ver como dentro da Braskem se estrutura essa justificativa, né, de goodwill versus valor financeiro. Existe isso? É algo que vocês conversam? Como acontece? A gente conversa muito, né? A Braskem é uma empresa de engenheiros, então você imagina que é o que a gente mais fala, né? E a nossa estratégia é muito embasada, a gente entende o patrocínio como uma grande ferramenta, importante ferramenta de relacionamento com esses públicos, principalmente com a sociedade. Então, o que a gente fez nos últimos anos? A gente já tinha uma estratégia, tem uma diretriz de patrocínio muito clara, né, os pilares os quais a gente quer ativar,
E há em torno de 4 anos a gente fez uma reanálise desses territórios que a gente ocupava, e aí a gente fez até um trabalho junto com a Ipsos, o André me apoiou nesse trabalho, de analisar os 3 maiores patrocínios que nós tínhamos à época, o quanto eles traziam efetivamente de retorno. A gente conseguiu chegar no ROI, né, André, que nos ajudou muito internamente para essa discussão. A boa notícia é que todos os 3 trouxeram, ao longo do tempo, bons resultados para a Braskem. E a gente viu que, analisando a sociedade, a gente tinha ali um desafio de falar mais próximo com o que é tangível para a sociedade, que é o plástico. Então, foi tomada uma decisão, a gente fez um trabalho de mapeamento de stakeholders e a resposta que a gente quer construir com cada stakeholder. E junto às sociedades, as respostas que a gente quer construir é: o plástico é importante na minha vida e eu tenho uma função fundamental no ciclo de vida do plástico. A sociedade entender aonde o plástico traz benefícios para ela, e traz muitos, e como ela é responsável também para que a reciclagem do plástico ocorra, né? Tem uma parte da economia circular que passa pelo cidadão, que só ele pode fazer, que é o consumo consciente e o descarte correto. Então, o nosso foco hoje nos patrocínios, com esse trabalho, a gente reavaliou nossa plataforma, né? Saímos de alguns e entramos em outros, aonde a gente pode efetivamente materializar e fazer essa educação do cidadão, trazer esse olhar, despertar o olhar dele para o consumo no dia a dia. E a gente achou 3 lugares onde as pessoas estão em momentos de lazer e que elas consomem produtos nos quais geram resíduos plásticos, que é parques, praias e eventos musicais. Então, em base nisso, a gente começou uma estratégia de novos patrocínios. Esse ano, a gente patrocinou o Lollapalooza e o Rock in Rio e o Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo. Então, todo o resíduo do Parque do Ibirapuera hoje, todo o resíduo, até os cocos, 100% do resíduo é administrado pela Braskem. A gente tem um central de triagem lá dentro e uma parceria que recicla todos esses resíduos. E nos eventos musicais, a gente pegou, né, os 2 maiores que ocorrem no Brasil, a gente faz uma ação de estímulo ao descarte correto. Então, para cada resíduo plástico descartado, as pessoas ganham pontos e trocam por brindes, né, por brindes plásticos. E isso gerou uma movimentação, uma conscientização muito acima do que a gente esperava, né? A gente foi no primeiro ano tentando entender como que seria esse movimento, e é impressionante como as pessoas estão sedentas realmente por incentivo, por entender melhor e a consciência da sustentabilidade. E a nossa ideia é que as pessoas levem isso para a sua vida, né? No Rock in Rio a gente deu um passo a mais. Além de fazer essa ação, né, de pontuação também, gerando brindes, e é incrível, as pessoas chegam lá e assim, os pontos são altos para conseguir os melhores brindes. Eles chegam com pilhas e pilhas de resíduos plásticos, então eles catam, você não vê resíduos no chão. A não ser no final do dia, às vezes você encontra alguns, mas durante o dia não. E, além disso, a gente fez uma parceria com a Heineken e com a Coca-Cola. Todos os copos deles estão sendo transformados pela Braskem e virarão embalagem da Natura. Então, a gente fez todo um trabalho de coleta correta desses resíduos, parcerias com empresas que fazem a separação, a reciclagem, para a gente direcionar exatamente aquele resíduo para as embalagens da Natura. Que bacana. Começa a aparecer de novo a noção de ecossistema, mais uma vez, né? Você falou da cadeia anterior e agora da parte posterior. Exatamente, esse ponto que eu falei lá no começo, o compromisso que a Braskem tem, né? Não é porque a gente é só o produtor que a gente não entende. Então, o compromisso com o cliente, que é o nosso transformador, com a marca que a gente chama de brand owner, né? Até chegar no consumidor final. Como é que a gente incentiva que essa cadeia seja mais sustentável? Como é que a gente mostra que o plástico descartado ele volta para você como benefício? E ali é imediato, né? Eu descarto, eu ganho um brinde. Eu descarto, eu vejo o produto da Natura se transformando numa embalagem que eu posso consumir depois. Então, essa materialização ajuda muito na educação, mais do que só a teoria, mais do que só você levar conteúdo. Então, a vivência, e são em momentos que as pessoas estão abertas para isso. É de uma forma fã, de uma forma lúdica, para mostrar que não precisa ser duro no dia a dia. Não pode é força, ser na diversão. E é natural, né? Eu acho que é natural. Há uma naturalidade na utilização. Que você falou. Isso que eu ia comentar. Tem um ponto curioso que é o alinhamento entre discurso e prática, né? Porque hoje virou uma tentação para as empresas encontrarem oportunidades com SG e tudo mais, de procurar um tema que seja relevante para a sociedade, mas que muitas vezes não está alinhado com algo que ela possa colocar na prática. Você entende que a chave aí para a Braskem, obviamente, né, faz parte do próprio business, mas como você falou, essa economia circular que vocês estão gerando, foi muito além do discurso, simplesmente falar, poxa, o plástico é importante, reciclar. Esse é um fator que talvez faça a diferença? Eu acho que faz toda a diferença, André. E a gente tem metas muito claras. Bom, a Braskem já produz uma resina feita de material reciclado.
Da mesma forma que a gente vende a resina virgem, a gente vende uma resina de material reciclado. E por incrível que pareça, a maior dificuldade de produzir essa resina é acesso ao lixo de qualidade. Os lixos são muito contaminados, porque não tem ainda a coleta seletiva ideal, como deveria, e as pessoas não descartam corretamente, elas contaminam, né, o lixo. Então, a gente tem metas agressivas de, até 2030, produzir 1 milhão de toneladas de resina reciclada. É bastante. Para isso, a gente precisa ter um lixo de qualidade. Como é que eu tenho um lixo de qualidade? Mostrando para as pessoas o que elas podem fazer no dia a dia para que o descarte seja correto e a gente consiga produzir cada vez mais material reciclado. Então, é a ação de marketing ajudando o negócio. Quer dizer, nesse caso tem até um outro objetivo que eu não tinha percebido, mas que é mudar comportamento, que não é intuitivo para um patrocínio, não é. Né? Eu acho até que a gente consegue ver alguns outros benefícios e não consegue. André, se você puder contar um pouquinho, como é que você avalia o retorno disso? Porque me parece muito difícil. Quer dizer, a tarefa que... acho que essa é a pergunta do milhão, né? Quando você fala do goodwill de todos os stakeholders, né? Então, a capacidade que a Braskem tem de atrair capital humano com menos investimento, porque tem um employer branding forte, porque realmente pratica o que. Então, aí é uma primeira alavanca de valor. A gente consegue, se eu invisto menos, né? Ou gasto menos para atrair capital humano e reter capital humano, tem valor. Sociedade, se a sociedade está favorável, né, tem o goodwill para a gente operar, existe um valor financeiro aí, nas comunidades que permitam a gente estruturar fábricas e tal. Então essa é uma maneira que nós encontramos de provar esse link entre finanças e goodwill gerado, reputação, né, gerada através de patrocínios. Eu tenho uma pergunta que tem a ver com isso para você, que é, posto que é esse uma maneira de provar para engenheiros que tem valor, né? Como outras empresas podem fazer no processo de decisão? A Braskem já tem essa cultura, o CEO tem essa cultura, então eles entendem investimentos que são de longo prazo e que o retorno não vai estar ali e mexer a agulha. Mas e aquelas empresas que ainda estão olhando e questionam se esse patrocínio vai gerar venda? Como o profissional pode hoje buscar uma justificativa. Posso complementar, diferente? André? Por favor. Eu acho que a pergunta é ótima, mas eu queria voltar 2 passos. Você contou um episódio de inflexão em atuação da empresa que me impressionou. Você contou que há 4 anos houve uma reelaboração, uma reavaliação das estratégias de investimento de patrocínio. Eu adoraria saber como foi uma conversa dessa, quer dizer, porque não é intuitivo, nada que a gente está falando aqui é intuitivo. Hoje talvez seja mais natural, porque a gente está vendo isso funcionar. Essa conversa vinha já de algum tempo, dessa inquietude nossa, do quanto a imagem do plástico está sendo atacada, né, perante a sociedade. E muitas vezes, na grande maioria, de forma errônea, né? É uma percepção muito rasa da realidade. O plástico é sim um material criado, feito para melhorar a vida das pessoas. Ele é mais leve, ele é durável, ele foi feito para ser durável, ele não foi feito para ser descartado rapidamente. Ele pode ser usado em embalagens rápidas, desde que ele seja descartado corretamente e volte, porque ele pode ser reciclado várias vezes. Então, existe uma inquietude dentro da empresa, assim, a gente está vendo ele sendo injustiçado e a gente não está conseguindo reagir. E aí, né, eu estava comentando com o André, o nosso CEO, ele tem isso muito forte, ele trouxe essa oportunidade de fazer essa mudança. Isso é um marco na nossa jornada de comunicação, que é assumir perante a sociedade, assim, vem cá, vamos conversar, vamos dialogar sobre o plástico, deixa eu te mostrar. Só que não é uma conversa gostosa, né, Marcos? Parar a falar, mudança de hábito não é simples, você não muda de um dia para o outro. Dá bronca nas pessoas, né? E ainda mais num país que tem tantos outros problemas, né? Só 18% dos municípios brasileiros têm coleta seletiva. 40% não tem saneamento básico. Como é que eu vou falar de consumo consciente e descarte correto para a pessoa não ter nem saneamento? Então, assim, não é uma conversa que dá para você ter com qualquer pessoa e não é gostosa de ter. Então, levar isso de uma forma lúdica, educativa, para lugares onde as pessoas estão em ambientes de lazer e estão consumindo plástico, foi a maneira que a gente encontrou de começar esse diálogo, de incentivar essa mudança de hábito, de incentivar um novo olhar para o plástico, mas de uma forma leve, de uma forma que ele conviva. E foi muito interessante porque a gente fez o primeiro no Lola. Quando a gente divulgou no Rock in Rio, quando o Rock in Rio postou nas mídias sociais dele, os comentários eram, olha que alguém marcava, olha fulano, que legal, igual no Lola a gente viu e a gente vai poder fazer no Rock in Rio também. Então as pessoas começam a criar um hábito, a entender. E é isso que a gente quer, para além do festival, que eles levem isso para a vida deles. E não é através de um dia, 2 dias, é através de uma constância, né? Então, a consistência dessa ação precisa persistir para que as pessoas realmente
realmente mudem essa percepção e a mudança de hábito. E nesse sentido, o apoio da liderança. O apoio da liderança. Continuar investindo em algo que de fato não está movendo nada ali no curto prazo. Mas é essa percepção, talvez, quando você disse, né, a sua pergunta do B2C para o B2B. Eu vejo também esses movimentos no B2C, porque hoje as pessoas olham mais ou cobram mais as causas. Então, não é apenas o produto pelo produto. Tá bom, mas eu gosto do seu produto, mas como você fez? Aonde você atua? Como que você se relaciona com as comunidades em volta da sua fábrica? Como é que são os seus projetos sociais? Que matéria-prima você usa? Que compromisso você tem? Cada vez mais o consumidor pede por isso. Então, assim, as marcas de consumo também precisam se atentar a isso. Não é apenas o produto pelo produto à venda na prateleira, né? É aonde ela constrói valor com propósitos de marca. E aí começam a surgir a importância da marca corporativa, né? Então, a Ambev, Unilever... Os compromissos que ela tem elas como aparecem mais para o consumidor do que antes. Né? É isso mesmo. Eu vejo isso claramente. No B2B, ele é intrínseco, né? Porque nenhum movimento vai mexer vendas, não é esse o objetivo. Né? Então... Em especial, e aí eu queria voltar para a história do plástico, num setor altamente visado. Né, virou um vilão sob certo aspecto algum tempo atrás, e eu acho que esse esclarecimento ele é incrivelmente bem-vindo. Isso também fez parte da estratégia de seleção. Esse é um dos grandes motivadores, né? Tanto que eu comentei com você as duas respostas que a gente busca construir com a sociedade, né? Dele olhar e entender, porque a gente não para pensar no dia a dia, onde o plástico está presente, o quanto ele de benefício traz. Num carro, por exemplo, antigamente os carros eram, né, pesados, todos de metal. Os carros de hoje, eles absorvem impacto no acidente, eles são muito mais leves, por isso consomem menos combustível, eles são mais acessíveis. Então tem uma série de benefícios em todos os setores. Na saúde, agora na pandemia, é inquestionável, né? Você entra no hospital, tudo é de plástico, tudo é descartável, é estéreo, para manter a saúde das pessoas. De novo, a importância é o que fazer com o resíduo plástico. Então o descarte correto e a reciclagem é o que faz ele voltar para a cadeia e aí sim ele se torna extremamente sustentável. Legal. E como é que a gente continua a conversa do ponto de vista o diálogo com as pessoas, né? E aqui a gente não está falando mais só de consumidor. É claro que nesse caso tem a mudança de comportamento, ela parte de um consumo que você quer, um hábito que você queira alterar. Mas eu acho que trazer o assunto de maneira tão ampla, tão mais abrangente, ele deve gerar diálogo, né? Porque por mais que ele faça isso no Parque Ibirapuera, por exemplo, ele volta para casa. Né? Como é que acontece? Como é que isso está inserido em todas as atividades mercadológicas que vocês executam? A gente tem uma área de economia circular. Daí dentro da unidade de negócios, a gente tem uma diretoria de economia circular que olha para todos os produtos feitos de base renovável, né, de reciclado, que são produtos feitos através de resíduos plásticos. Então, não é só uma conversa de marketing, é todo um ecossistema junto a clientes. Então, assim, como que os clientes estão cada vez mais pedindo resina reciclada para fazer seus produtos? Porque os consumidores pedem. Então, esse movimento faz com que o consumidor seja mais consciente, comece a demandar produtos de base reciclada, os clientes começam a pedir mais resina reciclada para fazer seus produtos e a melhoria, a tecnologia tem que estar muito ligada nisso. A área de inovação da Braskem hoje é ligada à área de sustentabilidade. A área de sustentabilidade está dentro da área de inovação. Porque não é inovação pela inovação. É inovação como solução para a sustentabilidade. Porque os objetivos, as metas que a gente tem até 2050 são muito agressivas. E não temos todas as soluções agora. Por isso elas estão lá na frente. E a inovação tem que trazer essas soluções. Então, é todo o ecossistema da empresa funcionando para isso. Eu não faço uma comunicação institucional só aspiracional, trabalhando o branding. Eu faço uma comunicação que, de alguma forma, ajuda o negócio a ter acesso a um lixo de qualidade para fazer mais resina, para atender a demanda do cliente que atende o consumidor. Então, toda a empresa, todo o ecossistema da empresa está voltado para atingir essas metas através de soluções. É um exemplo muito bom, e isso tem aparecido repetidas vezes em alguns desses podcasts, inclusive, que a gente tem feito, que eu acho que é a ausência do conflito entre o dia a dia, a meta do mês e o que eu preciso fazer, e os grandes objetivos corporativos, muitas vezes mais de longo prazo. E o que a gente está vendo é que isso está deixando de ser conflitante, não é mais uma briga, né, André? Acho que a gente não, até não tem mais visto outro, isso. Exatamente. Nesse exemplo é claríssimo, ele está inserido
em todo o ciclo. Todo o ciclo, que você vai capturar valor no longo prazo, né? Eu ia falar, o outro diálogo que vocês também estabelecem é com o público interno, que no final do dia isso que vocês fazem acaba funcionando como uma tremenda ferramenta de engajamento. Isso é um ponto super legal, André. Há uns 10 anos, a gente tem uma pesquisa de reputação que a gente faz todo ano com todos os stakeholders há 12 anos. E há uns 10 anos a gente viu na pesquisa que as pessoas tinham, os integrantes da Braskem, que é como a gente chama os nossos colaboradores, eles tinham muito orgulho da empresa, mas não tinham tanto orgulho assim do produto que eles faziam. E a gente viu ali uma oportunidade, mas como assim não tem orgulho, né? Um produto tal. Então a gente fez todo um trabalho interno de conscientização sobre a relevância do plástico. A gente fez uma campanha interna muito massiva, globalmente, mostrando os benefícios do plástico no dia a dia. Em 2014 a gente desenvolveu o propósito da marca. E o propósito é melhorar a vida das pessoas criando as soluções sustentáveis da química e do plástico. E a gente fez os integrantes vivenciar esse propósito. A gente levou eles para lugares onde a Braskem melhora a vida das pessoas de forma inquestionável, né? Através, por exemplo, na ACD, para ver as próteses ortopédicas que são feitas com plástico. Até a gente patrocina a Seleção Brasileira de Paraatletismo já há 6 anos, e acabamos de renovar por mais 4, muito por conta das próteses, né? Como as próteses ajudam aqueles paratletas a ter as performances maravilhosas que eles têm. A gente levou para uma fazenda no Mato Grosso e a gente trouxe integrantes do mundo inteiro para ver o plástico na agricultura. O plástico hoje tem um papel muito relevante na agricultura, de desempenho de eficiência hídrica, eficiência energética, ele ajuda muito na produção mais sustentável. A gente levou para uma pista da Pirelli para testar os carros com pneu, com a química que está no pneu. E a gente levou para São Luís do Paraitinga, que tem todo um bairro reconstruído depois daquela chuva forte que teve, com um projeto concreto PVC, que são casas feitas de PVC, misturadas com alvenaria, e que trazem muito conforto, são casas de alto conforto e durabilidade. Foram construções rápidas e casas super boas para as pessoas morarem. Então a gente levou... E qual foi o resultado? Hoje eles têm muito mais. E é engraçado, a gente viu claramente. E outra coisa, argumentos. Então o integrante no final de semana, ele vai para um churrasco com a família, ele vai no bar com os amigos, se alguém fala mal do plástico, ou os filhos chegam da escola, muitas vezes, trazendo um questionamento sobre o plástico, eles têm argumento, né? Eles têm exemplos, eles têm como falar do lado que a gente entende, que é o lado que o plástico efetivamente entrega melhoria para a vida das pessoas. E são atividades que muitas vezes poderiam ter sido percebidas para clientes, por exemplo, né? Para um grupo de... E não, quer dizer, como essas fronteiras mudaram, né? Hoje todos esses stakeholders são os mais importantes. André, a gente falou um pouquinho, uma coisa que eu só queria voltar rapidinho, que é a dicotomia entre os objetivos corporativos e os objetivos de marca em particular. Onde vai parar isso, André? Qual que é o caminho que você vê agora do ponto de vista um pouco mais conceitual? Vendo um pouco até o exemplo que a gente falou da Braskem, mas pegando outras empresas também, eu acho que está no equilíbrio entre curto prazo e longo prazo, né? Quando eu falo equilíbrio é porque ninguém vai deixar de ser medido por vendas, né? A agulha é movida, né, pelo que a gente faz no dia a dia, as equipes comerciais, metas muito agressivas, mas a gente vê mais e mais, né, o marketing tentando mostrar que existe valor, não só naquela conversão de curto prazo, mas de novo, goodwill, né, em preparar consumidor, mas outros stakeholders para terem mais lealdade em relação à marca, né? Então, para atrair mais capital humano, para atrair a sociedade, né? Então, eu acredito que do ponto de vista de marketing, o conceito tem que se expandir e não ficar só em consumidor, né? Especialmente falando de B2C, o B2B sabe disso, porque sempre vivenciou isso, né? Mas pensando no B2C, que sempre foi muito focado para consumidor, consumer-centric, né? Que é a palavra de moda, né? Na verdade, devia ser stakeholder-centric, ou people-centric. Né? Então, o que eu faço do ponto de vista de propósito tem que gerar valor, se eu sou uma empresa B2C para o consumidor, sem dúvida nenhuma, mas tem que ampliar o conceito de marketing, e o marketing tem que ir muito além meramente dessa questão comercial, que no Cotra, de todos nós que fomos treinados, aprendemos que é isso, né? Marketing é comercial. E fica muito claro aqui, porque a gente começou falando de patrocínio e agora a gente está falando de propósito, entendeu? Quer dizer, que não são coisas intuitivamente ligadas. Mas se não estiverem conectadas, não são verdadeiras. Né? Então, assim, o propósito, ele precisa guiar a empresa como um todo. Quando a gente desenvolveu o propósito da Braskem, foi em 2014, e ele é muito vivo até hoje.
mas foi desenvolvido com todos os grandes líderes. A gente ficou 1 ano materializando esse propósito com essas vivências que eu citei com os integrantes, para só em 2015 a gente contou para fora. Ele precisava ser vivo lá dentro, ele precisava ser de verdade para você levar para fora. E aí em 2015 que a gente materializou através do patrocínio. Conta um pouquinho o final da história, quer dizer, você falou que as grandes iniciativas que vocês tiveram foram bem avaliadas, quer dizer, tiveram retorno. A gente conseguiu, o André conseguiu a mágica de medir o retorno, né, de um patrocínio de uma empresa B2B. Que legal. E aí, conta um pouquinho quais são os grandes benefícios que saíram desse retorno materializado. Assim, a gente, de novo, né, o B2C quando faz um movimento, ele vai lá na gôndola e mexe, ganhou market share, perdeu market share, é fácil. O B2B não é, você vai indo através da percepção. A gente tem, como eu citei já, a pesquisa de reputação anual que nos ajuda a ter um pouco o cheiro disso, né? A gente tem ali o recall de marca, as pessoas que tiveram contato com tal ação, né, uma campanha, tendem a avaliar a empresa com X pontos de reputação a mais do que as que não tiveram contato. Tem uma diferença. Isso me ajuda, né? Já me ajuda, mas não é tão tangível, né? Ali é uma percepção, uma tendência, mas não é um numerizado. Então, o que nos levou a fazer esse trabalho era quando a gente pensou em começar a fazer esse movimento na nossa plataforma, a gente falou, a gente tem que ser muito criterioso em saber de onde a gente sai e para onde a gente vai. Porque se eu estou indo para um lugar, tá bom, mas e o meu passado? Me gerou ou não? Patrocínios realmente é uma ferramenta que me ajuda a gerar valor para a marca? Então, esse trabalho foi feito muito para a gente tomar a decisão acertada. E, obviamente, os patrocínios que a gente fez, o phase out, a gente fez de forma gradual também. A gente conversou bastante com patrocínios de longo prazo. Então, a gente foi fazendo todo um trabalho de phase out e começando a analisar quais seriam esses outros territórios que a gente queria ocupar. Então, foi muita estratégia até chegar na materialização nesse ano. Então, eu comentei, foram 4 anos que a gente começou a olhar isso, até mais de 4, e a gente materializou efetivamente nesse ano, essa grande mudança. Então, tem que ser uma mudança da empresa como um todo, é uma mudança de estratégia ligado ao negócio. Porque se for só para construção de imagem, ele não sustenta por tanto tempo. Perfeito. Gente, acabou nosso tempo. Falei que era rápido. Passa mais rápido ainda do que você falou. Ana, que caso incrível, viu? Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito pela Braskem e eu tenho certeza que o futuro é justamente esta estratégia mais acelerada, né? Imagino que faz muito sentido dentro do que vocês estão colocando. Imagina ter uma marca como Braskem como uma das mais lembradas ali no Rock in Rio, entendeu? Que é uma super consumer, era para ter, sei lá, Coca-Cola, Rexona, aí tá lá Braskem. E faz sentido, pior assim, né? Faz sentido. A gente ficou muito assustado positivamente com o retorno de earned media que a gente teve, assim, de mídia espontânea, né? A CDN fez uma avaliação e a Braskem ficou entre as marcas mais avaliadas e tinha patrocinadores maiores, marcas mais expostas lá e a gente teve um retorno super positivo. E quando você olha o gráfico de temas, era o tema sustentabilidade e reciclagem, não era a marca. Isso é que é importante, porque lembra que a resposta que eu quero construir com a sociedade não é lembrar da Braskem. É a imagem do plástico. Qualidade do conhecimento, então é só lembrar. Exatamente. É o propósito então, materializado. Eu posso perguntar para essas pessoas, eles podem não lembrar da marca Braskem, mas eu quero que eles lembrem do hábito. Então o foco lá não é branding, o foco é mudança de hábito. Muito legal. Parabéns pelo trabalho, Ana, e mais uma vez, muitíssimo obrigado muito obrigada pelo convite. Aqui. É um prazer estar com vocês. Baita conversa. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo.